Terminando o combate, muito sangue derramado, pra defender nossas terras que o governo havia dado. Reuniu-se com a companhia, um acordo foi firmado, dando nome à Concórdia, trouxe paz ao Rio dos Queimados. Dando nome à Concórdia, trouxe paz ao Rio dos Queimados. Ele é um personagem importante na história de Concórdia. Os seus restos mortais estão à margem do rio Irani, às margens da BR-153. E nós podemos dizer que o seu nome está à margem da história de Concórdia. Falamos de muita gente, mas pouco sobre esse personagem que é destaque do nosso programa Fatos e Lendas. Quais os fatos, quais as lendas, quais as verdades, quais as interpretações? José Fabrício das Neves. Um monumento, um memorial para José Fabrício das Neves. E eu tenho o prazer de contar com a presença do César Luiz Piquete. Tudo bem, Olá, César, como é que vai? Do Agnel, tudo bom? E daí, César, como é que é a combinação? Está no ar o programa Fatos e Lendas com Clélio Ivo Dalpias. Vocês já entenderam que o nosso personagem central é José Fabrício das Neves. E o César Luiz, o Agnel, o Dr. Américo Bidaton, o prefeito de Vargem, o Fontim, os irmãos Fabrício estão com uma iniciativa bem interessante que nós vamos compartilhar aqui. Reconhecer esta figura como um monumento, como um memorial às margens do rio Irani, na BR-153. César Luiz Piquete e Agnel, contem como é que surgiu esta ideia e depois vamos falar da história do nosso personagem. Bom, eu, Clélio, o pessoal que está nos acompanhando, me apaixonei pela história porque ela é muito rica, realmente, essa história do José Fabrício ligado à Concórdia. E exatamente agora que estamos fazendo 103 anos que houve o acordo onde gerou o nome da nossa querida cidade, neste mês e neste ano de 2026. Isso foi em 1923, num casebre aqui às margens do Rio Queimados, casebre que era pertencente ao caboclo Eusébio, caboclo sistemático, que não queria abrir mão das suas terras, não queria a colonização. Mas o José Fabrício conseguiu apaziguar, conseguiu ajeitar, acomodar a situação de Eusébio e juntamente com o Curutz, então deram um nome para a Concórdia devido a este acordo, né, Clélio? Depois a gente pode falar mais. Sim. Mas a questão da sepultura abandonada, digamos assim, eu acredito que pela importância que é dada, inclusive no livro do professor e historiador, você falou no início da importância de José Fabrício, ele cita aqui na página 56 do livro do professor e historiador Geraldo Ferreira, considerado de fundamental importância na história de Concórdia, José Fabrício das Neves. Daqui uma foto dele a cavalo, inclusive, e ele fala isso justamente, o professor historiador, no seu livro, de fundamental importância, por ter colaborado, além do nome da cidade, com a questão da colonização dos terrenos, lotes, como eram chamados na época, para que os imigrantes viessem e pudessem ocupar este local, desbravar e também gerar riquezas aqui. Mas quem nos chamou a atenção para essa sepultura abandonada, ou clandestina, que hoje fica dentro do município da Vargem, que está aqui o prefeito Pontim, foi o meu amigo Agnel, que ficou sabendo, disse, poxa, a pessoa que deu o nome à Concórdia está lá, César, numa sepultura clandestina, onde nós fomos para lá, inclusive tem imagens aí. Daqui a pouco nós vamos mostrar isso. Você tem imagens que nós ficamos procurando essa sepultura lá, ficamos procurando por essa taipa, por esse local, onde está sepultado, então, o homem que deu o nome à Concórdia. Essas imagens, então, essas imagens de você
e do grupo que participa Fabrício, que estão aí, Fabrício. cantar. Então, nós estamos vendo essas imagens agora aqui no programa. Não foi simples encontrar, mesmo os Fabrício que conhecem bem aquele local. E aí, Agnaldo, como o César está dizendo, como é que debateu na telha aí de... Então, Clélio, boa tarde, boa noite, Boa noite, bom dia. Boa noite. Isso aí, eu vinha pesquisando a história da imigração da minha família. Por que eles vieram para Marcelino e tal? Eu cheguei aí na parte de Marcelino, aí eu comecei a me interessar pelo contexto sociopolítico, social da época. Construção da estrada de ferro, vieram fazer isso. Aí esse negócio dos balseiros, que também trabalharam com isso. Aí comecei a procurar uns livros para saber o que aconteceu na época e tal, como é que foi. Eu ganhei um livro do pesquisador Cláudio Miranda, do professor Celso Martins, que falava que até foi o Antônio Fabrício das Neves, o pai dessa dupla que está aqui, que vai cantar para a gente hoje, que falava dessa emboscada que fizeram para esse rapaz aí, o José Fabrício das Neves. E eu bati no outro livro, que é o do Geraldo, mas esse cara estava na reunião que deu o nome para Concórdia. Como é que ele morreu lá na Vargem depois do conflito? Então eu fiquei intrigado com isso sempre. Até procurei eles um tempo atrás, subi lá para uma homenagem, estavam fazendo para os Fabrício das Neves na Câmara de Vereadores do Irani. Disse, eu vou lá ver, né? Estão homenageando essa história. Mas não achava esse cemitério. Fiquei intrigado com isso aí. Aí cheguei lá, era homenagem para a dupla, não era pro... Mas como é que estão fazendo uma homenagem para a dupla e o cara tá lá num cemitério que o mato cresceu, né? Se eu vou procurar esse cemitério sozinho no meio do mato, vão me dizer que eu tô louco. Aí eu achei um mais louco que eu. Aí foi junto comigo, César, botamos a mídia, né, empresa, Aí o pessoal da comunidade também abraçou a ideia, porque tem muita gente interessada nisso aí. A gente sente que teve uma repercussão grande, não só pelas visualizações dos vídeos, mas pelas conversas que as pessoas... E como o César tem bastante contato, assim, envolveu toda essa sinergia, eu falei hoje de manhã, o seu Pontinho já abraçou essa causa, o doutor Américo que está aqui, né, os promotores, e as coisas acontecem assim, né? Você sozinho nunca se faz nada. E aí o César... O César pegou um facão, um chapéu e foi pro mato procurar o cemitério. É só... A gente já sabe que ele é campeiro, mas lá ele mostrou que depois pegando na pá e indo pro serviço mesmo, César. E aí, César... Pode falar. Na verdade, a história é muito rica do José Fabrício, que depois da morte do José Maria, ele virou praticamente o monge, o líder maior de toda aquela população desprezada aqui da região, deu o nome à Concórdia. Não poderia estar lá numa sepultura clandestina, totalmente abandonada. Pois é. Pois o prefeito Pontinho, que está aqui, pode falar, ele já é um senhor com uma certa idade, um pouquinho mais que nós, nem sabia também da existência desse cemitério clandestino. Então acho que tem que se fazer justiça a isso, né, Clério? Sim. É um personagem importante da história de Concórdia, pois o doutor Américo pode comentar também. Claro. Eu acredito que precisa ser reconhecido e montado algo interessante, não só na história de Concórdia, mas na história do contestado. Fala, Neto. O professor Geraldo também entrevistou o seu Antônio, a professora Eunice Franzac fez uma entrevista com a Delci Fris, e temos um áudio do seu Antônio contando a história e indicando como procurar o lugar. Aí certo. Que baseou a pesquisa, onde é que a gente foi pelo áudio que estava aí arquivado no Museu Municipal com a... César, vamos entender um pouco então a história do José Fabrício das Neves e por que ele está enterrado nesse cemitério caboclo lá nas margens do Irani. Bom, ele, na verdade, depois do grande combate de 2012... Quando começou, digamos, a guerra do contestado... Onde mataram o grande líder José Maria, que era um monge que, além de monge, lutava junto com os caboclos, né? E o Fabrício era o braço direito dele, nesse combate onde morreram muita gente em Irani, que foi o maior combate da guerra, muito importante para a história da guerra, o José Fabrício matou o comandante do batalhão paranaense, o João Gualberto, que hoje existe lá em Curitiba, a Avenida João Gualberto, uma das mais importantes avenidas da cidade de Curitiba. E ele foi homenageado como herói que prestou serviço ao seu estado. Diz a história também que ele tinha interesse, inclusive político, em ser candidato a prefeito de Curitiba, o João Gualberto. Mas depois veio para cá, acabou morrendo e não conseguiu dar sequência a esse projeto. Ele foi morto, então, nesse combate. O José Fabrício... Em 1912, isso. 1912. Tá. O José Fabrício veio para a Concórdia em 1917 e instalou-se por aqui, mas ele não tinha somente uma moradia.
Ele tinha 5, 6, 7 ranchos espalhados pela região. Para não ser pego, porque ele passou a ser um cidadão visado, um cidadão procurado pelo governo do Paraná. Tanto é que mais tarde o governador do Paraná mandou o Nemésio, uma pessoa muito habilidosa, que se fez também de monge aqui para a região e foi conquistando muitos caboclos, o Nemésio. E isso intrigou o José Fabrício também. Mas o Nemésio deu com a língua nos dentes, digamos assim, andou falando que o objetivo dele maior era vir e matar o José Fabrício a pedido do governo do Paraná. Aí o José Fabrício se encontrou com ele no rio Castelo Branco lá e acabou matando também esse Nemésio. Mas o Fabrício, estando aqui, morando aqui na região, era muito respeitado, ele tinha um carisma fora de série, pelos caboclos especialmente. E no livro, eu queria colocar um trechinho aqui, por isso que surgiu até a música, mais tarde vai ser colocada aí do José Fabrício, do seu carisma e também da sua lealdade com o povo camponês, com o povo simples, com os caboclos. E diz aqui no livro, inclusive do professor Geraldo, que ele era bondoso e protetor dos amigos e dos humildes, com extremo carisma. José Fabrício das Neves cativou os caboclos através do seu senso de justiça e seriedade, e facilitando as coisas para a companhia colonizadora liderada pelo Vitor Curutz para desbravar e desenvolver Concórdia. Então ele tinha um senso, Clério e pessoal que está nos assistindo, de justiça. Ele não admitia que as pessoas que estavam morando aqui, com seus ranchos aqui, os mais humildes, fossem simplesmente expulsos e mandados embora, né? Como faziam, que chegavam aqui, tacavam fogo no rancho do caboclo, muitas vezes ele tinha que pegar 7, 8 filhos e deixar a região e ir lá embaixo de uma árvore. Então ele tinha um senso comunitário, muito social, muito defensor dessa gente mais humilde. Certo. Aí ele estando aqui, Clério, ele fez esse acordo com o Vitor Curutz, onde gerou o nome de Concórdia, morava às margens aqui do Rio dos Queimados. Ele, lá em 1923, que houve o acordo, que gerou o nome de Concórdia, 103 anos agora, que deu o nome para a nossa cidade, vivendo por aqui, ele mesmo assim continuava sendo perseguido pelo governo do Paraná. Em 1925, o Marcelino Ruas, que morava na Fazenda Velha do Irani, que foi quem matou José Fabrício, o Ruas, a convite do governo do Paraná, foi solicitado para liderar um batalhão que fosse na Revolução em São Paulo, defender o interesse do governo paranaense. E o Ruas disse: José Fabrício, você poderia liderar um outro pelotão? Eu lidero um, você lidera um outro pelotão para irmos na Revolução em São Paulo. Não chegaram a lutar em São Paulo, porque quando estavam chegando lá, o mensageiro foi ao encontro deles e disse: olha, retornem que a Revolução terminou. Fabrício, retornando para sua morada aqui em Concórdia, dizia que não queria mais guerra, queria paz, queria comer carne de anta aqui na região e que não queria mais saber de conflitos, porque tinha terminado a Guerra do Contestado, tinha terminado a Revolução lá em São Paulo. Já tinha peleado no Rio Grande. Já tinha lutado na Revolução do Rio Grande. Federalista, né? Federalista. Então ele queria paz, mas não teve tempo para paz. O que aconteceu então? Eles estavam voltando, já estavam indo para São Paulo, retornaram, tanto o grupo do Ruas quanto do Fabrício. E aí o que aconteceu, César? Aí o Ruas, ele no passado teve uma encrenca, uma desavença com o Fabrício, dizem aí por causa de terras, né? Que o Fabrício teria comprado uma terra do Ruas que estava hipotecada e o Ruas não conseguiu transferir essa terra, é o que está nos livros, né? Mas o Ruas, para apaziguar isso aí, deu a filha para o Fabrício batizar. Então o Fabrício virou compadre do Ruas. E com essa filha que o Fabrício batizou, eles se entenderam e deixaram as desavenças para trás. Só que o Ruas, ele não esqueceu essa mágoa que ele tinha do Fabrício. Veja que ele armou, arquitetou tão bem a coisa que ele deu a filha para o Fabrício batizar como padrinho, mas não esqueceu da vingança. Retornando lá de São Paulo, o Ruas veio à frente com o seu batalhão e o Fabrício ficou para trás. Mas o Fabrício liberou parte da tropa que já veio mais à frente também e o Fabrício ficou com 8, 10 homens para trás. Retornando, o Ruas mandou o mensageiro convidar o Fabrício para um churrasco na Fazenda Velha do Irani, onde vai no sentido do prefeito Pontinho da Vargem. Tinha um prêmio Fazenda Velha. Tinha um prêmio pela cabeça. Aí, Pode falar. existia um prêmio que a viúva do João Gualberto dava de 40 1.000 conto de reais. 40 contos para que levasse a cabeça. Que está na música. Está na música. Foi. Inclusive que vão apresentar depois na Sim, sim. Mas nesse retorno, o Ruas armou uma emboscada para matar José Fabrício.
Essa emboscada, inclusive avisaram o Fabrício, olha, Fabrício, que é uma emboscada, porque ele era muito habilidoso, muito conhecedor, mas ele pensou assim, ele disse, não, o Ruas agora é meu amigo, me deu a filha para batizar. Retornando, então, ele recebeu esse convite, o Fabrício, o Ruas disse, olha, tenho boas novas sobre o governo do Paraná e a sua situação lá, que estava complicado, porque tinha matado o comandante do batalhão paranaense. Tenho boas novas, quer dizer, boas notícias. E o Fabrício se interessou, que ele imaginou que o governo ia passar a mão e ia dizer, a partir de agora não existe mais nada contra você, já que você foi nos ajudar na Revolução lá em São Paulo. Mas não era nada disso. O Fabrício foi enganado. O Marcelino Ruas convidou o Fabrício para um churrasco para falar sobre isso na fazenda dele em Irani. Quando ele chegou, o Fabrício com seus homens em cima ali da passagem do rio, exatamente esse rio na comunidade de Caçadorzinho, Vargem Bonita, o prefeito depois pode confirmar, foi montado ali uma emboscada onde apareceram 50 ou 60 homens liderados pelo Ruas, que deram voz de prisão para o José Fabrício e os seus homens. E o José Fabrício disse que ainda deu uma gargalhada porque não tinha medo de morrer. Ele disse, atire logo que não tenho medo de morrer. E deu uma gargalhada e ali um dos homens do Ruas laçou o José Fabrício pelo pescoço e laçou os demais capangas, o que acompanhavam ele sob seu comando, pelo pescoço com um laço e levaram ele cerca de 300 metros acima no rio Irani, lado de Vargem Bonita, onde ali foram fuzilados, foram mortos e deixados à margem do rio. Depois os Fabrícios que estão aqui me contaram que os parentes, mas tinha dois mais jovens, Cléber, que conviveram com os Fabrícios, inclusive, que tinham 15, 16 anos, que foram libertados. Disseram, vocês podem ir. Ainda que foi usado assim, vocês são capazes de dar bom, são jovens ainda, foi usado essa expressão, né? E libertados, então, para que seguissem até o Irani, continuassem vivos e conviveram, contavam essa história depois aí para o povo e para os parentes do Irani. O pessoal viu que eles não retornaram mais, foram lá ao encontro deles, eles estavam mortos, metralhados à margem do rio Irani, que fica ali, depois do Trevão do Irani, sentido Curitiba, sentido ali General Carneiro. Primeiro rio que você encontra ali é o rio Irani. Certo. Mas esse episódio aconteceu do lado de lá. Do lado de cá, Irani, do lado de lá, é Vargem Bonita. Que agora é Vargem Bonita. E ali foram sepultados o José Fabrício e também os seus homens, seus comandados, naquele local. E esquecidos ali, Cléber. Ficaram ali por muitos anos, tanto é que os Fabrícios nos acompanharam lá, a gente levou aí um bom tempo para localizar a sepultura esquecida, abandonada. Ficaram eles ali por mais de 30, 40 anos sem nenhuma visitação ao local. Pô, isso faz, então, na minha conta, são 101 anos que aconteceu esse episódio. José Fabrício, 101. 101. Ano passado que a gente levantou essa causa, eram 100 anos. Era 100 anos. Então, há 101 anos. E agora, então, César, em razão disso, qual é que é a ideia, então, que vocês estão propondo? A ideia, em seguida nós vamos tratar... A ideia eu vou deixar para o Américo comentar depois. Depois. E o nosso prefeito Pontim, que estão liderando esse projeto mais na parte aí das questões legais, né? Inclusive, o prefeito já falou com a Vargem Bonita, que lá pertence à celulose Irani, né? E lá na Vargem, a celulose que está plenamente de acordo também. Eu acho que logo, logo será demarcado um local lá, Clério, onde depois o prefeito pode comentar como é que vai proceder os encaminhamentos. César Luiz, vamos ouvir. Qual é a primeira música que nós vamos ouvir agora com os irmãos Fabrício? Os irmãos Fabrício é o Alberto, o Arlindo, o Arthur e o Ademir. Qual é a relação deles com o José Fabrício das Neves? São descendentes. São descendentes. São descendentes, né? São descendentes da família. E eles fizeram essa música primeira, que é o Banhado Grande. Certo. É deles mesmo? Que a gente pode, composição deles. Vamos lá. Que a gente pode acompanhar agora. O pessoal pode ir para entender um pouquinho melhor também. O Banhado Grande ali do lado do cemitério do Contestado do Irani, onde houve a grande batalha, onde foi morto, então, o monge José Maria, que está sepultado ali, onde foram mortos também 21 soldados lá do Batalhão do Paraná, que estão na vala comum ali, e aonde também houve a maior batalha ali, que foi na Batalha do Irani, da Guerra do Contestado. Isso aí. À esquerda, quem passa pelo Irani... Não, à direita. À esquerda, daqui para lá. Daqui para lá, à esquerda. Daqui para 282, né? Rio abaixo. À esquerda, e lá está o cemitério, e lá está também a cova dos... É uma taipa. É uma taipa. Não, ele está falando do Irani. Do Banhado Grande. O Banhado Grande aqui no Que era o sítio que a gente chamava, direita é o sítio do
do Vicente Pérez. Então vamos usar essa música aqui o Alberto, Arlindo, o Arthur e o Ademir. É A, né? É só com A o negócio aqui, César. Agora Vamos acompanhar essa música e entender um pouco dessa história da luta do Banhado Grande e que envolve José Fabrício das Neves também. Exatamente. Banhado Grande, do teu nome estou falando, donde morreram brigando os humildes do sertão. Banhado Grande, do teu nome estou lembrado, aonde estão sepultados os nossos bravos irmãos. Banhado Grande, nosso povo aqui sofria na mais triste tirania, muitos deles teve fim. Banhado Grande, nossas armas eram fracas, espingarda, espeto e faca, e facão de guamirim. Banhado Grande, numa madrugada fria, o monge José Maria, teu corpo ficou ferido. Quantas crianças que choravam por seus pais, sem ter quem lhe consolar, quantas mulheres sem marido. José Fabrício enfrentou com a sua espada, metralhadora embalada, muitos jagunços morreu. José Fabrício de joelho bateu no peito pra defender nossos direitos, o combate ele venceu. Banhado Grande, tu foi campo de batalha, teu nome hoje se espalha em quase todos os estados. Banhado Grande, no terreiro da tua estância, nós temos hoje por lembrança o marco do contestado. César Luiz, agora nós estamos fazendo uma troca, o Ganel está sentando do lado aqui, ó. Vou ficar aqui contigo. Isso, o Ganel fica do lado aqui, sentado na ponta do banco. Agora ele me adotou, eu sou o Fabrício, estou gravando. E nós estamos aqui com o seu Arlindo. Arlindo, vocês compuseram a música Banhado Grande também? Também. O senhor e quem? Meu pai me ajudou, meu falecido pai me ajudou também. Meu pai também escrevia música, ele tem. Ele também. Então, só para a gente recuperar um pouco da conversa que tivemos com o César antes. O senhor é descendente do José Fabrício? Sim. Qual é que é? O meu pai era... O pai do meu pai era um irmão. O pai do José Fabrício e o pai do meu pai era um irmão. Ah, certo. Então, e lá no combate lá do Irani, lá em cima, né, na emboscada, havia quantas pessoas junto com o Fabrício?
tinha em torno dos 10, 12 para Mas 2 foram liberados. até 2. Um Os era, meninos. um era tio meu, até, que era casado com a irmã do meu pai. Isso que eu queria saber. Um era seu tio. E o outro era primo do meu pai, que era Emílio Fabrício. E eles tinham quantos anos? Tinham. Não tinham 18 anos, eram de menor. Por isso que eles foram liberados. Diz que daí lá eles mandaram embora, porque... E como é que surgiu a ideia da música Baiano do Grande? Como é que... Essa história que eles citaram, diz que eles falaram assim, esse vamos liberar que são novo, pode ser que dê bom. Pode ser que deram Não, liberar isso aqui, diz que vão, que os outros nós vamos matar. Os outros não vão matar. E mataram mesmo. Mataram, diz que eles, quando eles estavam lá uns 600 metros mais, viram os tiros. Que diz que aí eles vieram embora e contaram, pô. Os que estavam em casa, diziam, que eles disseram que iam matar, eu acho que mataram mesmo, porque estourou bastante tiro lá. Tio, sugestão só, interferindo, o seu Arlindo podia falar um pouquinho do cemitério lá, porque ficou Sim. tanto tempo sem ninguém Pois é. visitar. Então o senhor Mais de ajuda. 35, 40 anos que ninguém ia até o local, ele conhece bem a história. Cemitério Caboclo lá da... Lá onde está o José Fabrício. Onde tá? Lá no tempo, logo que o Vicente veio do exército, nós fomos, porque ele veio procurar o falecido pai, porque ele sabia. O Vicente era crioulo aqui do Irani, né? Daí ele serviu o exército muitos anos, né? E quando ele se aposentou, ele veio e procurou o pai, porque ele queria dar um andamento nisso aí, porque ele tinha gente também que participou desse combate, que a mulher dele era Perão. Daí ele veio ali, daí procurou o pai para ir contando, porque o pai se criou junto com o tio dele, porque o irmão do pai, quando o pai casou, o falecido tio Vicente, eles que mandaram embora, ele era tropeiro, ele puxava a erva mata dele lá aqui para... Tudo quanto era produto aqui no trem de ferro, aqui no Marcelino Ramos. Uhum. Daí ele disse, eu caso com a tua irmã aí, mas ela disse para minha falecida vovó, disse, mas tem que meter o nenê aí, que tinha 10 anos, para ficar de companheiro da mulher, porque eu fico viajando, às vezes, semana fora de casa. Daí ele contava as histórias do pai, e o pai sabia muita história. Daí o Vicente capturava as coisas dali para ele ir montando. Né? E aí o cemitério ficou todo esse tempo sem ninguém mexer com ele? Daí naquele tempo, quando o Vicente Teles veio, daí ele procurou nós ali, daí eles começaram a fazer ali no governaminho, que ele deu uma mão para querer tentar levantar esse contestado ali, daí ele fazia as festas ali, nós ia lá ajudar e tal coisa, ainda fomos lá descobrir onde é que eles estavam enterrados. Então a gente ia mais seguido, mas daí quando o Vicente parou, daí trocou de prefeito, porque daí já uns queriam tocar o caso, outros não queriam, né? Então era aquele caso assim, né? Foi ficando lá e daí ficou, daí abandonou. Daí ninguém mais foi. Daí quando eles descobriram aí que nós estávamos... Que vocês estavam por aí? Estava por ali, vamos de atrás. Digo, nós tivemos, mas no tempo que nós ia lá era tudo inverno, tinha gado em cima, né? E daí quando a firma comprou os terrenos ali, ela plantou pinos. Quando cheguemos agora, essa última vez campeão, ela disse, meu Deus do céu, aqui só pinos. E qual era a referência que vocês tinham, então, para localizar o cemitério Caboclo? Sabia por causa do rio, que era na verdade do rio, né? Mas certo. Eu me lembrava que nós se lembrar que tinha taipa, que nós temos que campear uma taipa de pedra. Taipa e a tinha roseira. A taipa e o pé de roseira. E o pé de roseira. Esse pé de roseira. Uma esse roseira tudo, centenária. Tá graúda? Tá meio graúda. E vocês, e agora, quanto tempo faz que vocês foram lá, César? Até me fazer a primeira vez, eu acho que uns 3 meses, né? E aí a gente voltou uma segunda vez, né? E existe a taipa e justamente eles falavam que a referência era esta roseira. E a roseira tá bem velhinha lá, mas tá lá ainda. Tá lá? Tá lá. E aí vocês escavaram o local? Umas picaretadas. Pequenas escavações lá, mas tal, não foi mexido muito, não. E tá bem, depois o doutor Américo vai falar o que isso significa, né? Encontrar esse espaço, o que significa para fazer esse memorial aí. Para o senhor, o que significa reencontrar essa história? Para a gente não deixar esquecido uma história que é uma história muito, que se o senhor ia analisar, uma história muito, muito bonita, né, grande, que o cara perder a vida, enfrentar a metralhadora. Qual é o que de nós hoje que teriam a coragem de enfrentar um exército? Não, só o Fabrício, eu acho, né? Facão de madeira, porque diz que eles já tem essa cantiga do facão de madeira, porque quem era muito pobre não tinha uma espingarda velha, fazia o facão de madeira, outros espeto, piuna. Que os caras faziam, porque quem estava desarmado ia com cacete, espeto. Tá bom. E a música, então, de José Fabrício das Neves? O que inspirou a fazer a música? Isso aí, quando nós começamos a campear, e daí aqui esse meu amigo que ele disse, você tem que fazer uma coisa do José Fabrício das Neves, a gente começou a bolar. E foi indo. Quem é que participou? O senhor, o César? Daí o meu irmão também fez uns versos lá, me mandou, dá uma olhada, tirava alguma palavra, botava outra, isso aqui também dá uma olhada, tira aqui, põe ali.
E aí encaixemos dentro, certo? Até o doutor Américo sugeriu uma frase. Ah, é? Tem uma frase lá? Retira uma aqui e põe uma ali. Ô César Luiz, vamos ver a música então? Vamos lá. Apresenta o grupo então, é o senhor? Apresente o... Que fez a música? Quem tá cantando aqui? Tá cantando é eu e meu irmão. Eu sou o... Arlindo, o Alberto e o Arthur, e daí tem mais o violeiro. Agora eu tava ouvindo, mas a gaita do Arthur toca mais alto, né? É diferente da gaita do Alberto? Ele é menorzinho, mas ele já fala. Explica, essa gaita é uma gaita de quantos baixos é isso aí? É 120. 120. As duas são parecidas. Gaita maior que... Agora o senhor acha que o Arthur vai dar no coro? Estamos tentando fazer Estão tentando. Tá fazendo os temas de casa, essas coisas, tudo tá. Tá? Ou tá gazeando as aulas pra ir pra música? Então tá bom. Vamos ver a música então? Esta música é uma homenagem dos irmãos Fabrício a um dos maiores defensores dos humildes, caboclos do contestado, José Fabrício das Neves. José Fabrício das Neves, pra defender nosso chão, veio do sul do Brasil, no fim da Revolução, com o monge José Maria e as suas devoção, pra lutar pelos caboclos, gente humilde no sertão, pra lutar pelos caboclos, gente humilde no sertão. José Fabrício das Neves foi nosso herói do passado, que venceu metralhadora na guerra do contestado, matando João Alberto, comandantes do soldado, pra defender os caboclos e os humildes injustiçados, pra defender os caboclos e os humildes injustiçados. Terminando o combate, muito sangue derramado, pra defender nossas terras que o governo havia dado. Reuniu-se com a companhia, um acordo foi firmado, dando nome à Concórdia, trouxe paz ao Rio dos Queimados. Dando nome à Concórdia, trouxe paz ao Rio dos Queimados. Quem armou uma emboscada foi compadre amigo seu, pra matar José Fabrício, por vingança ofereceu 40 contos de réis, foi o que a viúva deu. Pra cabeça de Fabrício o jagunço recebeu, da cabeça de Fabrício o jagunço recebeu. Nas águas do Irani, 5 corpos atirados, no cemitério caboclo, ali foram sepultados. Naquela taipa de pedra, uma roseira plantada, descansa quase esquecido, um herói do contestado. Descansa quase esquecido, um herói
do contestado. Depois do César, do Agnel e do seu Arlindo, nós temos mais conversa aqui agora. Eu agradeço a presença do Procurador de Justiça, Dr. Américo Bigaton, concordiense, eu acho, porque desde que eu estou aqui, né, conheço o Dr. Américo. E o Nadir Pontin, se eu falei Fontin antes, vamos corrigir, é com P, Pontin, prefeito da Vargem Bonita. Dr. Américo, obrigado pela presença, dispor do tempo para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão do José Fabrício das Neves. Sim. O senhor também se interessou pela história, leu. O doutor Américo me trouxe uma lição de casa para ler até a semana que vem. Depois eu vou mostrar esses livros aqui sobre a história do contestado e coisas também do José Fabrício das Neves. E essa ideia de construir um memorial, de construir um espaço para reconhecer a história do José Fabrício, doutor Américo. Bom, antes de mais nada, muito obrigado pela oportunidade, né, de eu estar aqui também participando do Fatos e Lendas, né, e o assunto é por demais interessante, intrigante, é bom de estudar, né. Você teve a oportunidade de acompanhar toda a digressão histórica que o César Luiz fez, juntamente com o Agnel, então essa parte eu acho que eu nem adentro mais no assunto, mas eu fui procurado pelo César Luiz, para emprestar alguma colaboração no sentido de como legalizar, de como estabelecer um memorial, legalizar aquele cemitério, porque até então é dito, como foi dito aqui, clandestino, né? Existe lá às margens do rio Irani, as pessoas sabem que existe lá, porém isso não consta nos anais legais, em parte alguma, que naquele local está sepultado José Fabrício das Neves e seus companheiros. Através da procura do César Luiz, eu de pronto vi que o assunto era por demais interessante para a história de Concórdia. Como eu já tive a oportunidade de dizer em outras oportunidades, Clélio, é praticamente um elo perdido que nós estamos resgatando na história do contestado, na história de Concórdia. Como bem disse o César Luiz antes, no batismo do nosso município, a participação importante, né, do José Fabrício das Neves. Então, nada mais correto, justo para a comunidade, não só de Concórdia, mas para a comunidade de Vargem Bonita, que aquele local seja preservado e que seja oportunizado que as pessoas lá possam visitar aquele memorial. Assim como tem o cemitério do contestado, assim como tem outros monumentos ali no Irani, em outras regiões, outras cidades que compõem aí o Vale do Contestado, este local também possa permitir que as pessoas, os estudantes, os interessados na história do contestado, possam ter acesso àquele local. Mas tem um problema, aquele local é de uma empresa privada. Certo. Então, em contato com o prefeito Pontin, nós vislumbramos uma possibilidade legal e relativamente fácil até de resolução dessa questão. Então, eu já dei os encaminhamentos na condição de membro do Ministério Público, porque compete ao Ministério Público proteger a história. Isso está na Constituição brasileira, é uma das atribuições. Então, não é nada mais, nada menos, não estamos fazendo nada mais do que cumprir o nosso trabalho de membro, de integrante do Ministério Público. E com isso, então, eu já fiz os encaminhamentos legais, até tem uma cópia aqui, né? Posso te deixar depois uma cópia? Sim. Então, os procedimentos já estão instaurados. Acredito que no primeiro semestre já de 2026 a gente consiga alinhavar o acordo final, porque nós temos que obter da empresa, né, a licença para que a gente possa adentrar lá e transformar aquilo num local de visitação e de preservação da história, né? E o prefeito de pronto já empenhou a palavra, né, e também já fez os contatos com a empresa lá. Então eu acredito assim que no aspecto legal,
né? Em breve nós podemos ter lá um acesso para o público deste cemitério, que até então hoje se diz clandestino, Claro. né? Mas que lá guarda uma riquíssima parte da história do município de Concórdia, do contestado, né? Não pode ficar esquecido, Clélio. Certo. Isso não se admite, né, nos dias de hoje. E com a descoberta aí, digamos assim, que o Agnello puxou o fio da meada, né? E o César Luiz que fez brilhantemente essa mobilização. E como eu fui chamado, eu integrando o Ministério Público, de pronto já dei início ao que precisava ser feito. Prefeito Nadir Pontinho, de Vargem Bonita. O senhor, então, também não conhecia essa história? E como é que o senhor está ingressando agora nesta causa? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a participar hoje do Fatos e Lendas e dizer que quando nós fomos contratados, quem nos procurou foi o César Luiz e o Agnaldo. Ele nos procurou contando essa história. E lá no município praticamente ninguém sabia. Nós temos algumas pessoas que moram no nosso município que são fabrícios também. São parentes também. E antes de não saber dessa história, prontamente a gente acatou e é um bom... que nós pensamos em fazer um ponto turístico lá até. Nós estamos desenvolvendo no município, hoje Vargem Bonita é terra do papel da embalagem. Sim. E estamos desenvolvendo um planejamento para termos uma rota turística em Vargem Bonita. E nessa rota turística vai ser incluído esse cemitério que está lá hoje, um ponto turístico. É um cemitério que nem o doutor Américo falou pouco, o nosso procurador aqui, falou, é um cemitério clandestino e que pouca gente conhece. Pois é. Imediatamente, quando eles contrataram, eu abracei a causa, porque é uma causa nobre, e é uma causa até que vai ter uma grande divulgação no nosso município, já está tendo uma grande divulgação com isso aí. O César Luiz é um cara de 40 anos de rádio, hoje nós tivemos uma entrevista na rádio. Parece, né? Parece tão jovem. Parece tão jovem, e na realidade então a repercussão é muito grande, e isso nos interessa por quê? Porque o senhor sabe que nós estamos passando por uma reforma tributária no nosso Brasil. E nós temos que se reinventar nos municípios pequenos. Por que se reinventar? Porque vai cair a nossa arrecadação. Certo. Então nós já estamos pensando lá na frente. Então, quando fomos procurados, imediatamente eu conversei com o pessoal da nossa empresa, hoje é Irani Papéis, a antiga celulose Irani, eles mudaram o nome, e eles ficaram bem sensíveis de nos ceder aquela área ali para nós usarmos ali, porque vai ter que ser cedida, né? E Precisa muito espaço, o senhor tem ideia? Não, o espaço é pequeno, primeiramente que está na beira de um rio, que é preservação, né? Certo. Então não está nem sendo ocupado, porque é na beira Muito do rio. distante da rodovia? Não, dá em torno de 250, 300 metros ali. Fica bem tranquilo. Bem tranquilo, e aí eles plantaram pinos, que era um campo muito bonito ali, até que eles falaram, os Fabrício falaram, e realmente eu conhecia, era um campo muito bonito. Tinha muito butieiro lá até, que era um campo de butieiro, um campo muito bonito. E na realidade eles plantaram pinos, então já tem uma estrada beirando, que eles fazem aquelas estradas para conter o fogo. Sim. Então já tem uma estrada praticamente chegando perto desse cemitério clandestino. Então o nosso município de Vargem Bonita aí está na administração e abraçamos a causa, é uma causa nobre. Como o doutor Américo aqui, não posso deixar de frisar, né? Foi um que abraçou a causa, já está se empenhando aí. O César Luiz, então nem vamos falar, né? É um cara que se empenhou o máximo aí. E o Agnaldo aí, que foi o que começou, né? Ele foi procurar da família dele e encontrou praticamente alguma coisa diferente. Então, na realidade, nós estamos aí trabalhando o que for preciso, depender do município de Vargem Bonita. Nós devemos ter aí nesse semestre, ainda que nem o doutor Américo falou aí, uma reunião com a promotora de Catanduvas, que nós pertencemos à comarca de Catanduvas, junto com o doutor Américo, tenho certeza, o César, pessoal da celulose Irani, para nós acertarmos os últimos detalhes. Eu acho que não vai ter problema nenhum, a gente sempre quer fazer tudo amigável, né? Se não for amigável, daí vamos pelas vias judiciais. Seria mais ou menos isso. Qual é a distância do cemitério Caboclo até a cidade de Vargem? De Vargem Bonita, ali é pertinho, ali dá em torno hoje de 12 quilômetros. Tá É bem interessante. Onde está isso aí, eles falam o caçadorzinho, lá, é o Rio Irani, caçadorzinho. Então a divisa é o rio. Lá de Cairani, do lado de lá é Vargem Bonita. E ele esse cemitério está no município de Vargem Bonita. Então nós estamos cortados ali pela BR, o senhor conhece muito bem a nossa região, Sim. Pela BR-282 e a BR-153. Então o nosso município está bem, numa região bem, com bastante acesso. E já está se pensando, prefeito e doutor Américo, no que precisa ser feito lá, depois do ponto de vista legal, que estrutura seria necessária ou isso é um outro aspecto?
Isso é um outro aspecto que vai depender naturalmente do setor de engenharia da prefeitura para estabelecer a entrada, caminho, a parte física, isso aí é um projeto que se vê na sequência, né? Tá certo. O mais importante é a preservação, primeira providência que eu encaminhei é a preservação do local. Sim. Isso é fundamental, né? Depois, então, vem a legalização, a doação pela celulose ou plano B, que eu espero que não chegue, nem não vai chegar, Vai precisar. né? Que seria a desapropriação. Superada essa fase aí, então o prefeito, que já pertence ao município, ele pode convocar os engenheiros da prefeitura ou da associação dos municípios lá, enfim, e fazer um traçado naquilo, né, que se torne fácil o acesso das pessoas e que haja preservação daquele local. Então isso é um detalhe que se resolve na sequência. O mais importante é agora preservar o local e garantir que aquilo ali não seja destruído. Muito bem. E é admirável, não é, doutor Américo, que 101 anos depois o local está lá, né? Está lá. Veja, a gente fala um pouco da questão das taipas. Sim. Como elas têm um valor histórico. Porque eu conheço um outro cemitério, que é o Caboclo, aqui no Instituto Federal Catarinense. Sim. E também, claro, que aqui a taipa foi mexida, mas também está protegido por uma taipa. Sim. Né? Taipa de pedra. E aquilo que foi mencionado aqui, não só a marcação pela taipa, mas também, olha que interessante, né? No meio daquilo tudo uma roseira. E como disse o César Luiz, ela está lá velhinha, mas está lá demarcando uma área. Tu veja como a natureza também colaborou, né? Mantendo íntegro lá essa roseira e as taipas lá, a taipa centenária que está lá. E que bom que existam pessoas, não é, prefeito Pontim? Que existem pessoas como os Fabrícios que preservaram essa história oralmente, mas está preservado. Exatamente. O senhor estava falando a respeito do que a gente vai fazer lá. É um planejamento, né? Claro. Hoje a gente sabe que tem no governo federal alguns recursos para essa parte. Claro. Nós, inclusive, já contatamos com alguns deputados federais, né? Da História Nessa, pessoas aqui da nossa região que são deputado federal, para ver da possibilidade também de nós alocarmos algum recurso lá. Então, como nós estamos criando uma rota turística em Vargem Bonita, seria um dos pontos também da rota turística que seria em Vargem Bonita. Prefeito, Vargem Bonita tem quantos habitantes hoje? Hoje nós temos 4.525 habitantes. 4.500. E a principal empresa é o que nós chamávamos celulose Irani, que agora é Irani Papéis. Irani Papéis. Ela emprega quantas pessoas, mais ou menos? Ela emprega hoje diretamente ali em torno de 1.400 pessoas, mas diretamente umas 2.000. E hoje o nosso município praticamente é beneficiado pela boa arrecadação que tem da celulose Irani. Claro. Então a celulose é parceira nossa, nós quando entramos ali procuramos eles. E é uma grande parceira do município. Então, acho que não vai ter problema nenhum ali de nós acertarmos esses detalhes. Vai dar certo. O doutor Américo, o senhor trouxe aqui vários livros, só para a gente ver que não está falando de qualquer coisa, sabe? Nós não estamos falando de qualquer coisa, estamos falando da história da nossa região. Aqui, por exemplo, um livro contestado que foi organizado pelo governo do estado. Exatamente. O senhor recebeu esse livro do... Esse eu ganhei do Espiridião Amin. Espiridião Amin, né? Espiridião Amin. Aqui, o S. Catarinense... Memórias de um Pioneiro, José Valdomiro Silva. Isso. Outro livro. Um outro livro aqui do Antônio Piquete. Esse Antônio Piquete aqui tem parentesco. Esse Antônio Piquete é nascido em Concórdia, Nascido em Concórdia, coincidentemente, é tio do César. Tio do César Luiz. E está enterrado em Linha São José. E uma obra fantástica essa dele, tá? Essa Pernas e Fronteiras do Sul. Este aqui é o livro do Celso Martins, O Mato do Tigre e o Campo do Gato, que fala exatamente do José Fabrício das Neves. Exatamente. Tem passagens muito interessantes ali. Sabe que o Celso já faleceu, mas nós estivemos, né, Guilherme? Acho que você também esteve quando ele veio lançar o livro aqui, né? Que pena que... O livro também tem. Tem também. Aqui, História de uma Música, Folclore Catarinense, Epopeia do Contestado, o livro do Rastros da Sua História, do Antenor Geraldo Ferreira. Falei com o Antenor esses dias, dizendo, Antenor, tem que continuar contando, porque ele fez um livro sobre a história da Câmara, até 1996. E está faltando 96 para cá. Disse, Antenor, venha escrever outra parte. Disse, não, façam vocês aí que eu já fiz a minha, né? O que mais aqui, doutor? Processo de Adeodato. Isso. Último rebelde do contestado, Paulo Pinheiro Machado. Exatamente. E o Günther Axt, ou Paulo Pinheiro Machado, um grande estudioso da área também, né? Perfeitamente.
Então, esse é o processo judicial do julgamento do Adeodato. Do Adeodato. Isso. E mais um aqui. Contestado, Pelados versus Peludos, uma batalha não vencida. Isso. Esta é uma obra em versos. Olha só. É uma maravilha essa obra. Eu posso deixar contigo para você poder... Ela é toda ilustrada e também contada em versos a história do contestado. E aqui, Clélio, eu quero chamar a atenção para duas obras que teve o trabalho direto do Ministério Público. Memórias do General Vieira Rosa, que teve um importante papel como militar, né, nessa guerra do contestado, que foi produzido também pelo Ministério Público, e essa obra que é fantástica, chamada 100 anos do contestado, também produzida pelo memorial lá do Ministério Público, aqui do Ministério Público de Santa Catarina. Não, isso só aumenta os argumentos, inclusive do Ministério Público, Sim. dentro da legalidade desejada, né, para essa preservação e para que haja esse memorial, essa recuperação da história também do José Fabrício das Neves. Doutor Américo, muito obrigado pela presença aqui. Clélio, É um prazer. Eu que agradeço, sempre à disposição. Obrigado também, prefeito. Agradecemos e estamos sempre à disposição também. Então, o prefeito Nadir Ponti. Agradecendo muito ao doutor Américo Bigaton, procurador de Justiça, ao Nadir Pontin, prefeito da Vargem, aos irmãos Fabrício, ao nosso Matheus, né, que faz o nosso trabalho aqui de gravação do programa, e o Agnel Kufner. Próprio. O pessoal pode acompanhar você aonde? Nas suas redes? Tem. Música? Posições nas plataformas, tem todas as plataformas. Tá bom? Parabéns, você está há bastante tempo nesta luta cultural sua, né? Legal, gosto disso aí. Onde tem música é só chamar. Quantos anos de música mesmo? Eu vou entregar a idade. É, isso aí que eu queria na verdade, chegar a isso, né? César Luiz, feito este apanhado, dados já as sinalizações dos próximos passos, está feliz com com a absorção dessa ideia? Na verdade, Clélio, eu gosto muito de história, sabe? Das histórias. Tanto é que eu motivei um livro que existe hoje também, que fiz um concurso no meu programa que conta a história de cada pessoa que empresta o seu nome para as ruas de Concórdia. O nome do livro é Conhecendo Concórdia. Nós fizemos Conheço, tenho cópia. Um concurso na rádio e demos na época um computador, quando o computador saiu aí para cada estudante que escrevesse na rua onde mora, qual é a história da rua dele, né? E aí eu conheci muitas pessoas, personagens, através desse trabalho também. Então eu sou apaixonado por história e eu fico muito feliz para encerrar. Te agradeço por ter nos convidado para vir aqui. Acho que esse que é um documento que vai ficar também, né? Pelo doutor Américo ter abraçado essa causa também, esse resgate. Não fosse o trabalho dele, doutor Américo, seu empenho, ter abraçado, quem sabe nós estávamos ainda sem pai nem mãe, sem saber para onde pegar, né? Aguinel. Verdade. O prefeito Pontin está aqui desde o início, já fizemos reunião no Irani, estava lá presente, chamou, ele está presente. Então, eu só tenho que agradecer, parabenizar o prefeito, parabenizar a Vargem Bonita pelo prefeito que tem também. Ele me contou, eu acho que num próximo programa se pode trazer para falar só dos pontos turísticos lá mais para frente, porque legal. São 5, 6, 7 pontos muito interessantes. Inclusive a Vargem Bonita tem o ponto mais alto do estado, né? Belvedere. Altitude. É a altitude mais alta do estado. Fica na Vargem Bonita. E quando é que é? Será? O Belvedere ali em cima, na 82. Tá. Tem ideia de fazer um ponto turístico com um restaurante, inclusive. Opa. Lá. Isso aí é um assunto que rende muito para frente aí, Cléber. Tá bom. E agradecer os irmãos Fabrício, né? Sim. O Pontin, o nosso Américo Bigaton, o Agnel, que nos levou até lá, e a família Fabrício. Os irmãos, filhos, enfim, toda a família que já fomos lá várias vezes no Irani, nos acolheram lá muito bem. Muito obrigado, César. Te agradeço, Cléber. Tá bom, encerra o programa então. Encerramos assim? Estamos assim encerrando mais um programa Fatos e Lendas com Clélio Dalpiaz. Então estamos encerrando esse programa e há esse esforço para colocar José Fabrício das Neves, que ele deixe de frequentar a margem da nossa história e ocupe o seu espaço de vida. E para encerrar o programa, depois do César fazer esse encerramento formal, vamos acompanhar mais um pedacinho da música José Fabrício das Neves com os irmãos Fabrício. Grande abraço, Fatos e Lendas, toda semana um novo episódio. Pra defender os caboclos e os humildes injustiçados,
pra defender os caboclos e os humildes injustiçados. Terminando o combate, muito sangue derramado, pra defender nossas terras que o governo havia dado. Reuniu-se com a companhia, um acordo foi firmado, dando nome à Concórdia, trouxe paz ao Rio dos Queimados. Dando nome à Concórdia, trouxe paz ao Rio dos Queimados. Quem armou uma emboscada foi compadre amigo seu, pra matar José Fabrício, por vingança ofereceu 40 contos de réis, foi o que a viúva deu. Pra cabeça de Fabrício o jagunço recebeu. Da cabeça de Fabrício o jagunço recebeu. Nas águas do Irani, 5 corpos atirados, no cemitério caboclo, ali foram sepultados. Naquela taipa de pedra, uma roseira plantada, descansa quase esquecido, um herói do contestado. Descansa quase esquecido, um herói do contestado.